E mesmo no terreno das liberdades, há muito a ser questionado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem, por exemplo, criticando outros países por terem presos políticos. Mas vocês sabiam que os Estados Unidos têm os presos políticos há mais tempo presos na história, que há nos Estados Unidos presos há mais de 50 anos? Pois bem, há 10 anos atrás eu fui aos Estados Unidos fazer uma matéria, uma longa reportagem sobre os presos políticos nos Estados Unidos. Eu, inclusive, pude ir às penitenciárias norte-americanas. Nessa reportagem que eu fiz nos Estados Unidos, eu pude chegar a uma lista de 54 presos políticos nos Estados Unidos, especialmente antigos militantes dos Panteras Negras, grupo de resistência negra dos anos 60 e dos anos 70. Vários desses, vamos correr mais devagarzinho a tela para o pessoal poder ver, peço aqui a produção. Vários desses presos estão há muitas décadas na cadeia. É o caso de Mumia Abu-Jamal, que chegou a ser condenado à morte. Ele está preso desde 1981, ele está preso há 43 anos. Há presos que estão há mais de 50 anos, que foram presos no final dos anos 60 ou início dos anos 70. Em 2014 eu cheguei a essa lista, 54 presos. Vejam Jalil Muntaqui. Jalil Muntaqui, ele já está em liberdade. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no canal do Opera Mundi, no programa 20 Minutos, uma entrevista que eu fiz com Jalil Muntaqui, com legenda em português e tudo mais. Jalil Muntaqui foi preso em 1971 e só foi libertado praticamente 50 anos depois. Os Estados Unidos mandam para suas masmorras todos aqueles que ousam lutar de uma maneira mais contestadora, mais radical, contra a ordem bipartidária, contra a república plutocrática. O caso aqui que acabou de passar na tela, Romain Fitzgerald, 55 anos preso. A esmagadora maioria desses presos, todos esses presos, isso é uma matéria de 2014, pessoal. Tem mais tempo, muito mais tempo preso do que em liberdade. Qual foi o crime dessa gente? Se rebelar contra o racismo, se rebelar contra o sistema supremacista, se rebelar contra essa ditadura de dois partidos que existe nos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos não têm qualquer moral para falar de presos políticos em outros países. Os mais longevos presos políticos da face da terra estão nas cadeias dos Estados Unidos. E os Estados Unidos tratam de esconder essa situação, incluindo a imprensa norte-americana, que esconde essa situação de que os Estados Unidos têm presos políticos que praticamente foram condenados à prisão perpétua, que jamais sairão das cadeias. São líderes e militantes daqueles movimentos pelos direitos civis, contra o supremacismo, contra a guerra do Vietnã, aqueles movimentos dos anos 60 e 70 do século passado. Para vocês verem como é hipócrita o discurso norte-americano sobre democracia e liberdade. E como é relativamente pusilânime o comportamento de quem, por exemplo, aceita ficar debatendo democracia em Cuba, na Venezuela, na China, mas não aceita debater democracia e liberdade nos Estados Unidos. Repito, um país que não sofre nenhuma ameaça externa direta, mas que mantém um dos sistemas políticos mais antidemocráticos da face da Terra, porque é um sistema político inteiramente subordinado ao poder do dinheiro. E é nesta perspectiva que nós devemos discutir a disputa Kamala Harris-Donald Trump. Eles representam ambos um mesmo interesse de classe. Eles são como duas alas do mesmo partido. O partido do grande capital, o partido do sistema imperialista. Esse partido do sistema imperialista tem uma ala moderada, que são os democratas, e tem uma ala
extremista, que são os republicanos. Mas eles são duas alas de um mesmo partido. Eles não são a mesma coisa, eles são alas diferentes. Se fosse a mesma coisa, não estariam em alas diferentes. Mas eles representam os mesmos interesses fundamentais de classe e os mesmos interesses fundamentais do sistema imperialista.